Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Vamos ler alguns versos do capítulo 14, ele é muito longo, para nós ganharmos tempo. E como sempre, nós não conseguimos entregar tudo aquilo que nós preparamos durante toda a semana. Êxodo 14, no primeiro verso, assim nos diz: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon, acampareis lá junto ao mar. No verso 14 e 15, então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos nesta manhã, te agradecemos, Pai Santo, e queremos celebrar a Páscoa, queremos celebrar a tua ressurreição dentre os mortos. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, tu és o nosso protetor, tu és aquele que ressuscitou dentre os mortos. A tua ressurreição nos traz a esperança. Neste momento, ó Santo Espírito, te suplicamos. Vem sobre a minha vida, meu Deus, e ativa os dons, o poder do teu Espírito Santo para pregar a tua palavra, para emancipar por meio da verdade que está sendo pregada. Conhecereis a verdade vos libertará. Tua palavra tem poder para libertar, para repreender demônios, expulsar o mal, para curar, para levantar enfermos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, te invocamos. Senhor Jesus Cristo, sumo juiz e advogado, ora vem e toma as nossas causas. Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós nessa manhã. Visite a todos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Visite a todos que vão nos assistir pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta todo o mal, afasta os inimigos, nos proteja como o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, proteger o teu povo ali junto do Mar Vermelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nessa Páscoa queremos celebrar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos, pois Ele, na festa das primícias, cumpre a profecia, é o primogênito dentre os mortos. Louvado seja Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, adoramos e celebramos, adoramos ao Deus Altíssimo, adoramos e celebramos o Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Adoramos e celebramos o Santo Espírito, que é a nossa alegria e esperança. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã de domingo, domingo de Páscoa, domingo em que celebramos, todos os domingos nós estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Em especial nesse domingo de Páscoa, festa de primícias também, onde se eram ali movidos os primeiros frutos da lavoura como oferta movida ao sacerdócio. O Senhor Jesus Cristo também ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia, porque Ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que tinha uma grande plantação e era temente ao Senhor, sempre os primeiros frutos da lavoura, os mais graúdos, os primeiros frutos eram assim reservados como uma oferta movida ao sacerdócio. A obediência a essa ordenança na festa das primícias era a garantia de uma grande colheita, de uma grande celebração, de uma grande festa de prosperidade. Bem assim o Senhor Jesus Cristo, na manhã de domingo, ressuscitou, e Ele nos traz festa e alegria e esperança, porque a morte que detinha o império foi derrotada, como disse o escritor de Hebreus. E hoje nós temos a vitória pelo sangue do Cordeiro, pelo nosso Rei que ressuscitou dentre os mortos. Uma Páscoa tão desvirtuada nós estamos vivendo já há décadas. Vemos aí mentes inescrupulosas
e que ganham muito dinheiro com isso, deturparam o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal. Vemos verdadeiras deturpações, onde o sangue do Cordeiro, Cordeiro Pascual, Filho de Deus, foi substituído pela narrativa constante, intensa de coelhinhos de chocolate, símbolos da prostituição, da fertilidade, da fecundação, de cultos esotéricos à deusa Íster, foram introduzidas no cristianismo. É muito comum vermos hoje algumas instituições pseudo-cristãs fazerem uma certa aproximação com cultos pagãos. Pensam que vão tentar trazer esses pagãos para dentro da igreja e eles vão abandonar os pecados. Não, muito pelo contrário. É mais fácil contaminar a noiva com os seus pecados a outros deuses. O espírito em que vós habita sente ciúmes. Então nosso Deus não vai tolerar essa prostituição dentro da sua casa, com introdução de tendências, ideologias e cultos pagãos. A verdadeira Páscoa para o judeu é a celebração do dia da independência, em que o povo hebreu, depois de 430 anos, foram libertos pelo Deus Altíssimo, que cobriu a casa dos filhos de Israel, pois eles tinham o sangue do Cordeiro Pascual sobre as vergas da porta. Estavam em santificação, comendo pães asmos, e o Cordeiro Pascual com ervas amargas. Estes foram protegidos. Para nós cristãos, pois no momento exato em que os cordeiros pascais eram ali sacrificados, o Senhor Jesus Cristo também foi sacrificado. Existe toda uma interpretação profética de todas as festas do Antigo Testamento. Existe todo um cumprimento na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Vemos que no Pentecostes, quando eles celebravam o recebimento da lei, nós vemos que neste mesmo dia o vento do Espírito Santo desceu. 50 dias após a Páscoa, no 50º dia, o Espírito Consolador, como foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, desceu sobre a igreja para selar, para introduzir nos corações, nas consciências do povo de Deus, de que eles agora tinham a mente de Cristo. Quem comer a carne do Cordeiro vai ter a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nós queremos comer este Cordeiro Pascal. Algo maravilhoso a observarmos que na Páscoa, que significa pechá, passar de largo, né? Vemos o grande sinal de Deus, o Deus Altíssimo, o grande Eu Sou, assim afirmou que desceria sobre a terra do Egito e derrotaria todas as divindades do Egito. Em especial na 10ª praga, uma divindade cultuada, o Deus dos mortos, o Deus híbrido, uma junção híbrida de humano com cara de cachorro, com cara de chacal, era o Deus dos mortos. Talvez você já viu isso num comercial da Netflix. Vejam que eles costumam às vezes cultuar esse cara de cachorro até os dias de hoje, né? Quando houve o ceifamento, a morte de todos os primogênitos do Egito, essa divindade Anubis foi invocada, mas ela não pôde fazer nada. Jesus Cristo, o grande Eu Sou, desceu sobre o Egito e derrotou todas as divindades do Egito. Em especial nessa celebração da Páscoa, ali o Deus Altíssimo, como nos diz no Salmo 91, cobriu a casa do povo de Deus, aqueles que tinham obedecido às ordenanças de Moisés, né, de comer ervas amargas, o Cordeiro Pascual e pães asmos, passar o sangue sobre a verga da porta, estar ali em santificação, pão sem fermento, pães asmos, significa estar longe da corrupção do Egito. Todos estavam ali em santificação, submissos à ordenança. O Abaddon, o destruidor, teve permissão de Deus de passar ceifando os primogênitos. E a casa dos filhos de Israel, que tinham o sangue do Cordeiro, foram poupadas, pois o Altíssimo cobriu a casa dos filhos de Israel e os poupou do destruidor. Guarde bem este acontecimento. O Deus Altíssimo guardando os seus filhos, para que o destruidor não destrua a casa dos filhos de Deus. Por que eu quero que você guarde, memorize? Porque ao longo da história, quando você crê nesta passagem,
você vai vivenciar a proteção. Já pude testificar várias vezes em minha vida o Salmo 91, como se cumpriu lá em 14 de Abib, ele se cumpre diversas vezes, pois os sinais acompanharão os que creem. Se você crê no Salmo 91, você desempenhar a tua fé, você vai ser salvo do destruidor. Você vai ser salvo até quando no teu último instante, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E cumpriu-se a profecia, as profecias entregues por meio de Moisés se cumpriram de forma impecável. Os deuses do Egito foram derrotados através das 10 pragas, e agora eles saíam triunfantes do Egito, não ficou uma unha lá. Eles despojaram o império mais rico daquela época, com toda a riqueza. Os egípcios foram envergonhados, Faraó já estava quase que totalmente envergonhado. E vemos que naquela festa de pães asmos ali, eles estavam saindo triunfantes, né? Peças de ouro assim foram pedidas pelas hebreias, e elas receberam o pagamento depois de séculos, 430 anos de escravidão. E eles saíram triunfantes, conduzidos pela nuvem e conduzidos pela coluna de fogo. Ambos estes símbolos, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo, são expressões do Espírito do Deus Altíssimo. Nuvem, fogo, vento, tremor de terra, são expressões do controle dos elementais, são expressões do poder do Espírito Santo. Em especial nesse texto, prestemos atenção nisso. Na nuvem, na coluna de fogo, nós vamos ver em diversas passagens na Bíblia esses elementos, a simbologia desses elementos, de nuvem, fogo e vento. Até no Pentecostes a gente vai ver a expressão do Espírito Santo protegendo e capacitando o seu povo, confirmando a seleção do seu povo, dos adoradores do Senhor. Amém? Então a nuvem estava ali conduzindo, né? De dia, aquela grande nuvem, talvez de mais de 10 quilômetros quadrados, ela protegia o povo do calor escaldante. E como uma coluna de fogo à noite aquecia, porque no deserto é uma variação incrível, fica frio de noite. E a coluna, além de iluminar o povo, também aquecia o povo de Deus. E aí vemos que a coluna, né? Eu imagino o povo saindo, né? Não sabia nem por onde ir. E agora, Moisés, estamos libertos. Realmente demorou, mas aconteceu. Estamos libertos. Para onde vamos? Siga a nuvem. Siga a coluna de fogo. E aí vemos algo muito interessante. No capítulo 14, verso 1 ao qual nós lemos, o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Algo de maravilhoso, como eu disse. O grande eu sou afirmou que ele ia derrotar todas as divindades do Egito. Note aqui, quando a gente vai fazer um estudo nos nomes destas cidades aqui, olha o nome da cidade, Baal Zefon. Veja, uma cidade consagrada a Baal. Então, não era só a capetada lá do Egito que ia ser derrotada. Aqui já ia ser uma prévia, para a notícia se espalhar, para chegar lá na terra de Canaã. Aguarde, capetada de Baal, estou chegando, vou derrotar todos os deuses de Canaã também. Veja que as cidades eram consagradas aos demônios. Paulo fala que os ídolos são demônios. Então vejam que se consagravam cidades aos demônios. Então o nosso Deus, quando a nuvem começa a conduzir o seu povo, ele tem um propósito todo especial. Tem um propósito aqui todo especial, não só fazer o seu povo crer no seu poder, de que eles estavam guardados e sendo conduzidos pelo verdadeiro Deus, um Deus provedor, um Deus forte, todo-poderoso, e ao mesmo tempo fazer as pessoas se arrependerem, os povos pagãos se arrependerem, porque eles testificariam a grande vitória que o povo daria, que o Senhor Deus daria ao seu povo. Em especial, Deus fala ao povo: acampem perto de Piairote, próximo a uma cidade pagã.
povo já subordinado pelos egípcios, que já eram escravos, né? O povo tinha que se acampar ali. Muitas vezes nós não entendemos, né? Saímos de certas situações da vida, situações extremamente embaraçosas, situações extremamente escravizantes. Para isso se manifestou o poder do Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. O Senhor Jesus Cristo desceu a essa terra, adquiriu natureza humana para destruir na sua carne, no seu corpo, através do seu poder divino, as obras de Satanás, dos deuses dessa terra, da maldição imputada sobre o ser humano. Muitas vezes as pessoas começam nas práticas, nas primeiras práticas, e acreditam na sua força, na força do seu braço, na sua competência, e acreditam, eu posso largar esse vício a hora que eu quiser, eu faço o que eu quero, né? Sou livre para fazer o que eu quero. Confundem liberdade com libertinagem, mas acabam sendo escravizados de sua própria vontade, que é inclinada a fazer o que é errado, que destrói. O nome já leva o nome, né? Droga. Drogas destroem, vícios destroem, obsessões destroem. Poderíamos citar aqui mais de 50 exemplos de memória aqui de pessoas obcecadas que foram destruídas em suas obsessões. Tomemos o exemplo de Davi em algumas de suas obsessões e obstinações que acabaram levando ele quase à morte, né? Mesmo sendo um escolhido do Senhor, muitas vezes obcecado, quase levou à morte. A espada jamais se apartará da tua casa. Lembra já na velhice, pecado do recenseamento, quase trouxe destruição de Israel por conta da sua obstinação, vaidade e arrogância. Então Deus nos leva por alguns caminhos e nos faz acampar em alguns lugares que talvez nós não aceitemos. Fomos libertos, e agora o que fazer? Via um testemunho de uma mulher que saiu da prostituição. E agora o que fazer? Como sobreviver? Quando Deus abre um caminho, Ele tem condição de prover. Os conselheiros de Faraó pensavam, como ele vai dizer aqui no texto do capítulo 14, estão desorientados no deserto, estão caminhando na direção errada, estão indo lá para perto do Mar Vermelho e vão ficar ali presos. Como é que eles vão atravessar? Se eles não têm embarcação, vão construir embarcações para atravessar o Mar Vermelho? Estão desorientados. Muitas pessoas do mundo às vezes falam dessa forma: você vai abandonar essa posição, vai abandonar esse emprego, vai abandonar essa atividade, como você vai sobreviver? E aí você fala, a pessoa que foi liberta pelo Senhor Jesus Cristo fala, o Senhor está me conduzindo, é a sua palavra que me orienta. Como? O que você está vendo? Quem te falou isso? É fé. É a fé e a ação do Espírito Santo na consciência daquela pessoa, em especial essa prostituta que eu citei, que a fortaleceu, e o Senhor abriu um novo caminho. O Senhor preparou nova atividade, agora uma atividade digna, uma atividade que glorifica o Senhor Jesus Cristo em seu corpo, ganhando almas, exercendo uma grande função para o Senhor, digna de galardão. O Senhor vai conceder galardões àqueles que aceitam o seu plano de salvação. Somente o Senhor pode impor essas rupturas e abrir o caminho. E Ele seleciona alguns locais de estágio. São estágios para nós assim nos instalarmos. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, veja que o Ananias é orientado. Vai em tal lugar, orientações para espaço geográfico. Se desloca daqui, vai para a rua direita e ministra a saúde no Paulo. Saúde, a cura da visão de Paulo. E depois nós vemos Paulo ser trabalhado. Deus, agora você vai para o deserto da Arábia. E ali, por um período de tempo, 3 anos, Paulo vai ser trabalhado. E depois nós vemos especificamente o Espírito Santo. O livro de Atos está dizendo, aqui, chega a obra aqui, Paulo. Você já levantou alguns obreiros, agora vai para tal região. O Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, orientando onde ele deveria se instalar e provendo Priscila e Áquila e tantos outros para estar trazendo provisões para o apóstolo Paulo. Esta é a obra de Deus. Veja que Deus está dizendo aqui, acampem perto dessas cidades e de frente para o mar. Deus está no controle. O Deus Todo-Poderoso que tem
poder para abrir caminhos, quebrar correntes. Ele está mandando você aguardar nessa região, aguardar o sinal. E o sinal vai vir. O sinal de pressão vai vir. Veja no verso 14:3. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Notou aqui que o nosso Deus está no controle, como Deus Todo-Poderoso e Onisciente, Ele está no controle de todas as mentalidades. Ele sabe o pensamento de todos. Ele sabe da insegurança do seu povo, mas sabe que alguns ali são fervorosos. Ele conhece a mentalidade daquele a quem ele chamou, Moisés, de Arão, de Miriam. Ele sabe quem tem fervor e quem não tem. Quem é fraco, quem vai chegar ao destino e quem não vai. Os que vão aproveitar a oportunidade e os que vão rejeitar. O nosso Deus já sabe aqui quem serão aqueles que dirão: ô Moisés, não tinha sepultura lá no Egito? Por que você não nos deixou lá? Né? Deus já conhece a todos eles. Quando Deus diz não vai ficar uma unha, Deus já sabia que esses iriam desistir. Já sabia da rebelião de Coré. Nada pega a Deus de surpresa. Deus já sabia. E Ele sabe em especial também o que se passa na mentalidade, na consciência dos nossos inimigos. Em especial, como eu disse, Faraó viu as suas divindades, os deuses que eles cultuavam, serem derrotados. Faltava ele e o seu orgulho e a sua soberba também serem derrotados. Quando vemos aqui que Deus endurecerei, faltava a linguagem apropriada para Moisés descrever o grau, a porcentagem de obstinação de Faraó diante desta situação. Ele estava inconformado e perplexo. Os seus conselheiros, em partes, disseram: liberte esse povo antes que seja tarde. Não, ele teve que ver as 10 pragas ocorrerem para ver quase praticamente 90% o Egito ser destroçado economicamente. Outros já diziam: não liberte Faraó. Queria levá-lo à destruição final, como foi aqui em Piairote. Então veja que Deus está no controle, sondando a mente de todos os homens. Como citamos no início do culto, Salmo 33, o Senhor lá do seu trono, Ele olha para todos os homens e as suas obras, as suas práticas. Ele sabe da consequência, da implicação, das decisões que se tomam. O nosso Deus sabe tudo. E o nosso Deus já sabia que essa dureza, essa obstinação de Faraó atenderia ao conselho daqueles que vão falar: não, quem é que vai construir e edificar as nossas cidades? Vamos resgatá-los de volta, vamos matar os mais velhos para servir de exemplo, para que nunca mais esses hebreus tentem uma insurreição, tentando se libertar da força do Império Egípcio. Veja no verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e de seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Veja que o interesse econômico aqui está pesando muito na decisão de Faraó em colocar ali de prontidão o seu exército para estar indo em captura, recapturar o povo de Israel. Veja aqui que ele está pensando: quem vai edificar nossa cidade? Eles estavam tão mal acostumados a terem os hebreus fazendo toda a atividade pesada, todo o trabalho braçal, todo o serviço de higienização da cidade. E agora eles pensaram: nós vamos colocar nossos filhos para fazer isso? Cidade está totalmente destruída por esse Deus dos hebreus. O que a gente vai fazer? Não, vamos colocar nada melhor do que colocar eles agora para refazer tudo que foi destruído aqui no Egito. Sem contar, a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente nos dias de hoje, porque da forma como João entrega o Apocalipse, a gente percebe que os mesmos sinais que foram desferidos na terra do Egito com as 10 pragas vão ser novamente desferidos contra todo o Império Egípcio em âmbito global.
As pragas serão muito semelhantes. Tanto é que se você ler Êxodo capítulo 15 e Apocalipse capítulo 15, você vai ver uma semelhança. O Deus que atuou lá no passado, salvando o seu povo, a sua remanescente na grande tribulação, vai novamente ser salvos, vão ser novamente salvos. Uma remanescente de Israel, uma remanescente de arrependidos e penitentes diante do Senhor na grande tribulação, vão receber a salvação como o povo hebreu recebeu a salvação em Êxodo 15, em Êxodo 14 e no capítulo 15. Então veja, eles estão pensando nisso. Veja no verso 14:6. Então o faraó apontou seu carro, ele levou consigo as tropas. Veja que o faraó fez questão de subir no seu carro de honra e conduzir as tropas. Isso vem demonstrar toda a obstinação que ele tinha em recuperar aquilo que ele antes dominava. Está me fazendo falta os escravos. Eu tenho que demonstrar poder e soberba até para o povo, que o povo estava abatido. O povo já estava até pensando, os egípcios estavam pensando, por que continuar servindo esses deuses do Egito? Foram derrotados. Eu invoquei o Anubis lá, quando o meu filho morreu, meu primogênito morreu, e não aconteceu nada. Olha que eu estou querendo atravessar o mar, o deserto aí atrás dos hebreus, porque esses deuses aqui do Egito não estão com nada. Então veja que o faraó está tentando mostrar que ele está fazendo uma exibição da sua força, de que ele ainda tem poder, de que ele tem a divindade. Ele quer demonstrar isso, porque ele tinha na cabeça uma serpente que já havia sido derrotada quando Moisés ali transforma a sua vara, que representa Javé, o Altíssimo, e devora as varas de Janes e Jambes. Ele tinha essa sensação, essa presunção de poder, de soberania, e ele está indo para a derrota. Obstinado, agora sofrerá um grande golpe. Ele levanta ali o seu aparelho de guerra, 600 soldados com seus carros de guerra. Já comentamos aqui em outras mensagens que possuir essa tecnologia de carros de guerra era a vitória na certa. Os carros de guerra geralmente tinham um condutor e 2 arqueiros ou pessoas, 2 soldados com lança, 3 eram transportados. E ali tinham 2 lanceiros e flecheiros e um condutor da carruagem. E era a propensão de quem tinha essa tecnologia de guerra, era na certa vencer os combates. Então isso gerava muito medo em exércitos menos preparados. Em especial quando o povo de Deus sabe dessa notícia, vão ficar temerosos. Porque escravos não sabiam lutar, tão somente trabalhar. Desprovidos de armas, de armaduras, desprovidos de cavalaria, estavam extremamente amedrontados, pois haveriam de ser mortos e destruídos, e muitos reconduzidos para a escravidão. Veja no verso 8: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíram de punho em riste. Veja que Moisés aqui faz questão de destacar como eles saíram triunfantes. Imagine lá os egípcios, tudo de cabeça baixa, derrotado, o povo está saindo, eles saíram ali com o punho em riste. Tem algumas interpretações para esse punho em riste, mas em especial aqui, o povo saiu celebrando. Está vendo? O nosso Deus é mais forte, vocês foram derrotados. Como se fosse ali brados de torcidas, quando um time vence e o outro sai de cabeça baixa, pois perdeu a partida e o campeonato. Eles saíram triunfantes dali, daquela situação. Isso estava na memória, tanto na memória de Faraó, como dos seus conselheiros, como também de muitos dos povos, dos homens ricos que viram agora, estamos sem escravos. O que será de agora em diante? Não temos dinheiro nem para comprar escravo. Que situação, né? Foram derrotados. No verso 9, os egípcios com todos os seus cavalos e carros, do faraó com seus cavaleiros e seu exército, perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, em frente a Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios, marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Veja algo interessante aqui, que os hebreus estão ali acampados onde o Senhor mandou,
e eles olham à distância, pois o mar era numa região mais baixa. Eles olharam e viram. Em especial aqui, sempre Moisés orientou para alguns ficarem no final da condução daquele grande agrupamento de pessoas, pois haviam mais de 2 milhões de pessoas. Sempre alguém para avisar dos acontecimentos, como vigias, e em especial também o faraó. Alguns agentes de faraó trabalhavam ali nas feitorias, eram olheiros, e também estavam olhando. Ó, faraó, tá meio estranho. Esse povo estava dizendo que ia para um tal do lado de Monte Horebe, Hermon, adorar, mas parece que o Deus dele está conduzindo eles lá para um lugar errado, hein? Levou o povo para uma direção errada. Veja que Faraó vai certeiro no local onde o povo está acampado. Então fique atento com a sua vida, o inimigo não para. Os olheiros estão constantemente observando e contando e trabalhando e buscando uma forma de vir contra a tua vida, para te destruir, vendo as suas conquistas, suas posses, seu desenvolvimento, seus crescimentos, sua ascensão. Tem sempre um olheiro do diabo ali, pacientemente te espionando. A história da espionagem, tem sempre espião infiltrado, tem sempre espião observando o que está acontecendo e passando estratégia para os seus diabos maiorais, para tentar achar um plano, para pegar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus cair em armadilha. Balaão que o diga, observador do povo de Deus. Como eu posso destruir esse povo? Enquanto tem cerca de fogo, enquanto tem nuvem de glória, eu não consigo fazer um encantamento para destruir esse povo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E o povo temeu muito, né? Veja no verso 14 e 11. Eles disseram a Moisés: foi falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? O que fizeste conosco tirando do Egito? Por acaso não foi isto que nós te dissemos? Visto que dissemos no Egito: deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Veja a consciência, a mentalidade de parte daqueles que foram libertos. Saíram da condição de escravos, estavam agora na condição, na presença, faziam parte, eram um povo de Deus, ó. Deus veio, os tirou de lá como um forte redentor, os colocou livre, cumpriu as promessas, os tornou livres, mas existe uma categoria de pessoas que querem recuar, querem voltar à antiga vida. Por isso que eu iniciei a mensagem dizendo que muitas vezes algumas pessoas não entendem, né? Estavam lá na condição de escravos, nos vícios, em uma atividade ilícita,